Nesta unidade, o assunto que vamos estudar com o professor Carlos Monteiro vai ser as provas e nulidades. Durante a aula, vamos entender as provas que são usadas no processo trabalhista. Uma unidade de estudo repleta de informações importantes para a sua aprovação. Boa aula! Olá, meu nome é Carlos Augusto Monteiro e nós estamos iniciando agora o nosso estudo sobre provas e nulidades no processo do trabalho. Carlos Monteiro é advogado, mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e membro do Instituto Ibero-Americano em Direito Desportivo. O estudo de provas e nulidades no processo do trabalho engloba algumas questões que ultimamente a OAB vem pedindo muito do candidato e que, apesar de ser simples, apesar de ser curto, tem ocorrido um grande número de erros na prova por parte dos alunos. Por isso, nós entendemos por bem destacar uma pequena parte do nosso estudo para falar especificamente sobre o assunto provas e nulidades. Provas, as principais súmulas do TST a respeito desse assunto, e nulidades, os princípios que regem este instituto. Vamos iniciar com o tema provas. Prova no processo de trabalho é muito similar à prova no processo civil. Praticamente é o mesmo instituto. Qual é a finalidade da prova? O que é prova no processo? Prova é o meio pelo qual a parte tem de convencer o juiz acerca de fatos. A parte precisa convencer o juiz acerca das suas alegações. Mas quem é que tem o ônus da prova? Quem é que tem que convencer o juiz das suas alegações? É aí que vai ser perguntado para você. Então, a prova, em regra, o que se prova, o que é matéria de prova, são os fatos controvertidos. Então, daí eu já extraio a primeira conclusão. Fatos incontroversos não são matérias de prova. O que será matéria de prova são fatos. Todos os fatos? Não. Apenas os fatos controvertidos. E como é que eu sei quando os fatos são controvertidos ou quando eles são incontroversos? Os fatos incontroversos são aqueles fatos que a parte contrária reconhece como verdadeiros. A parte contrária não impugna aquele fato, não impugna aquele documento. Aquilo passa a ser um fato incontroverso. Agora, quando a parte contrária impugna aquele documento, impugna aquele fato, ele passa a ser controvertido. Uma vez controvertido, ele passa a ser matéria e objeto de prova. Então, via de regra, o que se prova, o que é matéria de prova são os fatos. E os fatos controvertidos. E o direito? O direito pode ser matéria de prova? Via de regra, não. Direito não se prova. Eu não preciso provar para o juiz a existência de uma lei federal ou a existência de um artigo na Constituição Federal. Presume-se que o juiz conheça, o juiz tem o dever de conhecer a legislação. Então não há necessidade de fazer prova acerca do direito, mas tão somente dos fatos. Só que esta regra, que me diz que o direito não é objeto de prova, tem uma exceção. E essa exceção já foi perguntada, não só na parte de processo de trabalho do OAB, como também nas questões de processo civil, e provavelmente o professor de processo civil já deve ter comentado isso em alguma aula que você assistiu. Qual é a exceção? A exceção é aquela do artigo 337 do CPC. O artigo 337 do CPC ele diz que não se prova direito, salvo direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário. Nessas hipóteses, a parte que alegar o direito previsto numa lei municipal, previsto numa lei estadual, um direito previsto em lei estrangeira ou consuetudinário, deverá provar a existência desse direito. Não basta apenas provar a existência, tem que provar a existência e a vigência deste direito.
Isso é muito importante no direito do trabalho, porque no direito do trabalho existe um princípio lá de direito material, que é o princípio da multinormatividade. O que significa? Significa que o direito do trabalho ele é regido não somente por leis, leis federais ou a Constituição Federal. Ela também é regida por normas estabelecidas pelas partes, que são as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho. Como convenção coletiva e acordo coletivo não é lei federal, incumbe à parte que invocar o direito ali previsto provar a existência desta norma, provar a existência e a vigência dessa norma, juntar aos autos o conteúdo da norma, a data da vigência da norma. Caso contrário, o seu direito não estará provado, porque é seu ônus comprovar a existência deste direito. Se o direito está previsto em lei federal ou na Constituição Federal, não há necessidade de fazer a prova. Agora, na hipótese do 337, aí sim a parte que invocar deve fazer esta prova. E quem deve fazer a prova? Quem deve fazer a prova, em regra, é a parte que alega aquele direito. Artigo 818 da CLT. O artigo 818 da CLT diz assim: a prova incumbe a quem alega. Quem alegar tem que fazer a prova. É ônus de provar aquele que alega. O reclamante alega que é empregado da reclamada e que trabalhou sem registro na carteira. Quem tem que provar que ele era empregado? Um reclamante, porque ele está alegando um fato. Ele que tem o ônus da prova. Ocorre que o artigo 818 da CLT tem que ser analisado juntamente com o artigo 333 do CPC, também aplicável ao processo do trabalho. Então vamos aqui para o quadro. A regra de ônus da prova está no artigo 818 da CLT, que traz a regra que todos conhecem. Incumbe provar aquele que alega. Só que o 818 ele tem que ser analisado juntamente com o 333. Por quê? Porque o 333 do CPC, ele traz as exceções. A regra está na CLT, ela contemplou apenas a regra. Só que o 333, além da regra, traz também exceções em seus incisos. E essas exceções também se aplicam ao processo do trabalho. Quais são as exceções? As exceções são, diz assim o 333, o ônus da prova incumbe, 1, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. O que está no inciso 1 do artigo 333 é muito similar ao 818 da CLT, onde a parte que alegar deve provar. A exceção está no inciso 2. Ela diz assim: ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, do direito do autor. Então veja, quando o réu alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo, lembre dessas três palavras: impeditivo, modificativo e extintivo. Quando o réu alegar um fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor, ele atrai para si o ônus da prova. Exemplificando isso para ficar claro para você. O que é um fato modificativo, um fato impeditivo ou um fato extintivo? Para saber a regra de quem é o ônus da prova, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar saber os termos da defesa. Então, o exemplo da reclamação trabalhista que se pede vínculo. De quem é o ônus da prova numa ação trabalhista que se pede vínculo? Depende. Se o reclamante entra com uma ação dizendo que foi empregado, trabalhei para a empresa ABC durante 20 anos, sem registro em carteira. A empresa ABC vem e apresenta a defesa dizendo que essa pessoa nunca trabalhou para mim.
Ela negou o direito. Então, o ônus da prova é do autor. Incumbe ele alegar as suas razões, as suas alegações. Agora, se a empresa ABC, ao invés de negar o fato, ela diz, não, ele trabalhou para mim, mas não como empregado. Ele trabalhou para mim como autônomo. Opa, está alegando um fato modificativo. A prestação de serviços, o réu reconheceu. Só que ele diz que a prestação se deu sobre outra condição. Então, neste caso, o réu atraiu para si o ônus da prova. Artigo 333, inciso 2 do CPC. E como é que a OAB pode explorar isso de você? A OAB vai explorar colocando questões sobre quando o autor prova e quando o réu prova. O autor sempre, o ônus é dele, só que o réu, em determinadas situações, ele atrai o ônus para si. Que situações são essas? Aquelas 3 que eu coloquei no quadro. Quando houver um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Se o réu nega o fato, permanece o ônus com o autor. Se o réu não nega, mas alega algo impeditivo, algo modificativo ou algo extintivo, ele atrai para si o ônus da prova. Significa dizer que na ausência de prova no processo, o juiz vai verificar quem tem o ônus da prova para dar favorável ou não a outra parte. Ok? Regra importante sobre prova. Depois, existem alguns fatos que é prescindível de prova. A prova é prescindível, eu não preciso fazer prova. Quais são esses fatos? Primeiro, os fatos notórios. Fatos notórios são prescindíveis de prova, que são aqueles fatos de conhecimento de todos conhecem. Fato notório numa região, por exemplo, é a colheita da safra de algum período, de algum produto, durante algum período. Então é fato notório, que é público notório, que no mês de agosto tem colheita de café naquela região. Então todos naquela região sabem disso. Então é um fato notório. Eu não preciso fazer prova de que existe colheita de café nesse mês, nesse determinado período do ano. Outro fato que prescinde de prova. Aqueles fatos afirmados por uma parte e confirmados pelas outras. Por quê? Porque aí é fato incontroverso. Fato incontroverso não se prova. Depois, os fatos confessados pela parte. A parte alega um fato, a defesa impugna aquele fato, mas em audiência o cliente vai lá e confessa a existência daquele fato. Então, diante de uma confissão real, não se admite prova em contrário. E depois, última questão, o último motivo que se prescinde de prova é quando uma das partes milita um favor legal, uma presunção legal em favor de uma das partes. Existe na legislação, e nós vamos falar isso na nossa próxima unidade de estudos, algumas questões que militam em favor de uma das partes. Então, se milita em favor da parte, ela não tem o ônus de provar. Nós vamos falar bem disso sobre 3 súmulas do TST. E, por fim, fatos negativos. Fatos negativos genéricos, as negativas genéricas não se provam. Fato negativo não se provam. Só se prova fato negativo específico. Exemplo, nunca fui a Santos. Eu não preciso provar que eu nunca fui a Santos. Agora, se eu disser ontem eu não fui a Santos, aí é um fato negativo específico. Aí pode ser sim matéria de prova. Então a regra geral de prova é isso. Na próxima unidade de estudo nós vamos falar de 3 súmulas do TST importantes sobre ônus de prova. Aproveite o conteúdo disponível no Jurisíntese para a fixação da matéria abordada. Você tem acesso em mais de 5.000 artigos, que são elaborados pelos mais importantes e conceituados juristas brasileiros, por magistrados em geral, por membros do Ministério Público e por advogados militantes do país. Confira!